Existe um princípio na física que é chamado de princípio da simetria, algo sagrado para os físicos. Segundo o princípio da simetria, as leis da física são invariantes, tanto no tempo quanto no espaço. As leis da física não mudam. Por exemplo, a eletricidade que produz a sístole e a diástole no seu coração é regido pelo mesmo eletromagnetismo que produz a eletricidade do seu cortador de grama. O calor produzido no interior do mitocôndrias, das células do seu organismo, é gerado pela mesma termodinâmica que produz o calor no seu ferro elétrico. O princípio da conservação da energia, que rege as interações atômicas, regem também as interações celulares do seu corpo. Ou seja, com base no princípio da simetria, os físicos podem afirmar que as leis que regem a micro-realidade quântica regem também a macro-realidade humana onde nós vivemos. Sempre que você lê no taoísmo que assim como é em cima é embaixo, e assim como é embaixo é em cima, sempre que você lê isso, você está lendo exatamente sobre o princípio da complementaridade falado numa linguagem diferente. Todo o meu estudo e a minha pesquisa sobre física quântica, que eu venho realizando há mais de 30 anos, é precisamente sobre a utilização prática da física quântica na realidade humana, justamente com base neste princípio da simetria. O que vale para as leis quânticas, valem também para as leis humanas. Você que já me acompanha aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, certamente já assistiu a grande quantidade de vídeo que eu já postei por aqui, falando sobre este assunto. Mas, para entender isso, para entender como a física quântica atua sobre nós, o que a física quântica é, antes é necessário saber o que é a física quântica, mesmo num nível bastante elementar do conhecimento. Veja, mesmo já passados 120 anos, os físicos ainda não sabem o que é realmente a física quântica. Tão misteriosa e fantasmática é a sua fenomenologia. Atualmente, existem 4 interpretações diferentes para a física quântica. Para o nosso propósito aqui neste vídeo, eu vou falar apenas sobre uma dessas interpretações, que é a teoria ondulatória da física quântica, que eu acho a mais adequada para o nosso propósito sobre este assunto aqui neste vídeo. Conhecer essa interpretação já é suficiente para que você tenha uma ideia sobre como a física quântica atua na vida das pessoas, nas suas atividades e nos seus relacionamentos. Segundo essa teoria ondulatória da física quântica, antes de ser observada através de um aparelho, a partícula existe num estado de superposição ou num emaranhamento de estados, numa realidade imponderável, incomensurável,
invisível, metafísica, transcendente, sem tempo, sem espaço, sem substância, sem massa, sem energia. Para a física clássica, antes de ser observada, a partícula praticamente não existe em lugar nenhum. Porém, quando a partícula é observada lá no laboratório do físico, através de um aparelho, quando a partícula entra em contato com a consciência de um observador, então, misteriosamente, ela se materializa. Instantaneamente, assumindo um único estado, passando a existir na realidade cósmica, no tempo e no espaço. Mesmo para quem não é físico, já é difícil aceitar essa explicação como algo verdadeiro. E para os próprios físicos, é intelectualmente bastante desconfortável aceitar isso também. Pois se trata de aceitar uma realidade metafísica no âmbito da ciência. E os físicos têm horror a tudo que é metafísica, a tudo que é transcendente, a tudo que é espiritual. Ou seja, antes de ser observada, a partícula é uma onda. E depois que ela é observada, ela se torna uma partícula maciça, existindo na realidade física, possuindo massa e carga elétrica. Na realidade quântica, a partícula existe como uma onda. Ser quântico é existir na forma de uma onda. Portanto, a realidade quântica é misteriosa porque ela tem a natureza de onda. Deste modo, para nós sabermos o que é a física quântica, é necessário antes saber o que é uma onda. Aliás, você já aprendeu sobre isso lá no ensino médio, quando estudou a física das vibrações. Lembra-se? Muito rapidamente, muito ligeiramente, uma onda pode ser definida como sendo apenas uma forma, algo absolutamente abstrato, sem substância, sem conteúdo, sem massa, sem energia, sem nada. Trata-se apenas de uma realidade ontológica, sem nenhuma cosmicidade. A teoria ondulatória da física quântica, sobre a qual nós estamos falando, ela foi desenvolvida pelos físicos Erwin Schrödinger e John von Neumann, o primeiro austríaco e o segundo húngaro, ambos prêmio Nobel. Erwin Schrödinger desenvolveu a equação dessa onda fantasma. E essa equação é conhecida como função de onda da partícula, que é a equação fundamental da mecânica quântica. Segundo John von Neumann, essa onda é uma onda de probabilidade, não é uma onda física, é uma onda de probabilidade. Ou seja, a equação da função de onda, ela não indica onde a partícula vai surgir. Ela indica somente a probabilidade dessa partícula poder ser observada numa certa região do espaço. A física quântica é uma física probabilística por causa disso. Veja, a função de onda da partícula exprime uma probabilidade. Portanto, trata-se de um ente matemático. Um ente matemático que existe numa realidade matemática.
Mas a realidade matemática existe numa mente humana, numa consciência, na mente do matemático. Portanto, a função de onda da partícula é um ente mental, porque ele é um ente matemático. Deste modo, antes de ser observada, a partícula é apenas uma função de onda. E esta função de onda existe na mente do observador. Você percebeu? Veja, aqui nós já estamos no domínio da ontologia e não da física. Ontologia é uma disciplina da filosofia que trata da ciência do ser. Você percebeu como é impossível compreender verdadeiramente o que é a física quântica com base apenas na física clássica? Você compreende agora que para nós compreendermos o que é o colapso da função de onda, o que é a física quântica, é necessário um fundamento ontológico, um fundamento filosófico também, além da física? E a referência a esse fundamento ontológico é necessário, precisamente porque antes da partícula ser observada, ela existe na mente do observador. Ela é um ente mental, como nós acabamos de ver. Veja, eu tenho insistido bastante em explicar que nós não temos partículas para materializar. Nós temos desejos, projetos, metas, objetivos, curas, encontros, etc. Essas coisas são as nossas partículas quânticas. Agora aqui vem algo muito importante, muito massa. Se você tem um desejo para ser concretizado, ou um projeto para ser realizado, ou se você deseja obter uma cura, antes dessas coisas acontecerem na sua vida, elas são apenas entes mentais. Os seus projetos, os seus desejos, as suas metas, são coisas que existem na sua mente. Exatamente como a partícula antes de ser observada, que também existe na forma de um ente mental, na forma de função de onda de Schrödinger. Ambos, o seu projeto e a partícula, são entes mentais e existem no mesmo nível de realidade, no mesmo nível de abstração, no mesmo nível ontológico, porque ambos, a partícula, antes de ser observada, e o seu projeto, existem como entes mentais na sua consciência. O seu projeto, o seu desejo, não são mais abstratos do que a partícula antes de ela ser observada. Se a materialização vale para a partícula, então ela vale também para o seu projeto. Este é o fundamento imposto pelo princípio da simetria. E é isso que faz a diferença entre você ouvir falar sobre física através da física e ouvir falar sobre física quântica através de misticismo. Ou seja, se através do colapso da função de onda, a mente do observador tem o poder de materializar a partícula, então a sua mente também tem o poder de materializar o seu projeto. E aqui isso pode ser afirmado com base no princípio da simetria. É bom insistir nisso. Para a partícula ser materializar, ela precisa ser observada através de um aparelho, lá no laboratório do físico. Na sua vida prática, você também precisa observar a sua partícula.
que no caso é o seu projeto. Você também precisa observar o seu projeto, o seu desejo, o seu objetivo, a sua superação, a sua cura, por exemplo. E você sabe como isso é feito? Através do foco. Você precisa permanecer focado no seu projeto. E isso chama-se correlação quântica. Você precisa permanecer correlacionado com o seu projeto. Precisa se tornar íntimo do seu projeto. Precisa desejar e conhecer o seu projeto. Isso é o equivalente à observação da partícula. Tudo sem misticismo, sem religião, sem autoajuda, sem precisar de dízimo. Eu penso que com este vídeo é bastante provável que para um público geral, para as pessoas que não têm formação em física, tenha ficado um pouco mais claro o que é a física quântica e como ela pode ser utilizada na vida prática das pessoas. E isto dito de um modo não místico, sem ser autoajuda, sem ser religião. Nós vivemos numa era em que a física quântica é muito difundida entre o grande público, entre o público não especializado. Mas raramente se ouve falar com base numa fundamentação assim rigorosamente científica. A maioria de vocês já me conhecem e vocês sabem que eu dediquei a minha vida inteira estudando como os processos quânticos garram na nossa vida, né? Como eles atuam sobre nós, sobre o nosso psiquismo, sobre as nossas atividades, como a física quântica pode ser utilizada para resolver problemas, para concretizar projetos, superar deficiência, encontrar alguém, obter uma cura, na vida prática. E sobre este assunto, com base em todas as minhas pesquisas, eu produzi alguns livros. E um livro que ainda não está esgotado é este, A Física Quântica na Vida Real. Uma linguagem absolutamente clara e compreensível para qualquer um, não tem equações, não tem fórmula, não tem matemática. Um verdadeiro manual da utilização da física quântica na sua vida prática. E com fidelidade científica. O livro não é vendido em lugar nenhum, apenas por mim. Se você tiver interesse, é só clicar no link que aparece aí abaixo e você vai entrar em contato com o meu pessoal de vendas. Juntamente com as minhas pesquisas sobre física quântica na vida prática, eu estudei também o efeito psíquico das cores nos ambientes. Porque cor é fóton. Cor é fóton. Fóton refletido. E fóton é o quantum da física quântica. Portanto, a psicodinâmica das cores também tem um fundamento quântico. Os ambientes cromáticos são ambientes de fóton, de quantum, portanto também são quânticos. Eu escrevi este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores, que é o único que não está esgotado, onde eu estudo 28 diferentes cores. Nenhum livro no mundo faz isso. É um livro que tem mais de 400 páginas, tem 430 páginas, onde eu estudo essas 28 cores, né? Qual é a melhor cor que você tem que utilizar num determinado ambiente para produzir uma certa atividade? Qual é a melhor cor para atuar em você e produzir psiquismo produtivo? Então, se você tiver interesse, o livro também só pode ser adquirido comigo. Você também deve saber que eu disponibilizo um curso
um curso pela internet sobre a física quântica na vida prática, onde eu interpreto para o aluno o significado de 14 princípios, 14 fundamentos quânticos. E eu ensino a dar os 10 passos quânticos e assumir os 5 comportamentos quânticos. É a física quântica utilizada na vida prática para resolver problemas, concretizar projetos, superar deficiências. Este curso eu disponibilizo através também aqui da internet. Se você tiver interesse no curso, aí tem um link abaixo que você pode clicar também. Um abraço quântico.